Bom dia, bem-vindos ao episódio 13. Ninguém nunca vai saber por que que a gente começou rindo. Vão ficar sem saber a piada extremamente politicamente incorreta que aconteceu nos últimos 15 segundos antes dessa gravação começar. Sejam bem-vindos ao episódio 13. E aí, galera, tudo bem com vocês? Não sei se Ótimo. vocês vão saber, mas tipo assim, dado que só eu tenho iluminação natural, mais natural, quer dizer, o Antônio tem um pouquinho, mas o Antônio tá manipulando a iluminação dele, então esse episódio está sendo gravado de manhã muito cedo. Então hoje a nossa capacidade mental pode estar sendo um pouco limitada no nosso episódio de hoje, mas sejam bem-vindos ao episódio 13 para aquelas 3 pessoas que escutam a gente. Eu estava vendo os comentários dos nossos últimos episódios e, como sempre, tem a minha esposa colocando um comentário no final falando: "Eu assisto até o final". E, bem, como sempre, antes da gente começar, vamos falar um pouquinho de notícias. Vocês têm News. notícias para trazer? Alguém tem alguma coisa interessante para contar? Cara, eu tenho uma coisa interessante pra trazer. Não sei até que Hum. ponto isso é, é algo de fato com um grande potencial, mas a Apple ela acabou de lançar alguns modelos de código aberto, alguns modelos minúsculos, né, vamos dizer assim. É, até eu carinhosamente classifiquei eles como XSML, né? Que é os modelos extra Extremely. pequenos, exatamente pelo fato de serem de modelos ali com alguns milhões de parâmetros. Acho que tem 2 ou 3 modelos que chega a casa de bilhões. Mas o objetivo da Apple, né, com esses modelos de código aberto, é conseguir ter modelos pequenos o suficientes, com uma capacidade grande o suficiente, para fazer um board disso em smartphones, né? Então, Parte disso que me choca é a Apple fazendo coisas no código aberto. sim, sim, exatamente. Os modelos estão no Hugging Face, os modelos estão classificados como OpenELM, né? Então, é possível fazer o download dos modelos, testar, fazer fine tuning, etc. E bom, faz parte, eu acho que aí de uma jogada de fato da Apple para conseguir competitividade no mercado, principalmente para mobile, né? Então, eu achei bem interessante, principalmente pelo tamanho dos modelos. Eles não comparam com grandes modelos ali, isso é um pouco complicado, né? Acho que as pessoas vão ter que fazer alguns benchmarks, mas é um start interessante, né? Um movimento interessante. Se você for fazer uma pausa, né? Não sei quem acompanha os lançamentos da Apple, assim, eu gosto de ver todos os keynotes da Apple, apesar de vocês conhecerem minha opinião sobre muito do hardware da Apple. A Apple não compara nada, né? Uhum. A Apple não fornece nenhuma comparação baseada em dados reais com nada do mercado, né? Então me surpreenderia se ela fornecesse comparações válidas dos modelos dela, né? Se ela fosse fornecer, se ela fosse fornecer alguma, eu imagino ela fornecendo igual ela faz dos MacBooks dela, né? 5 vezes mais rápido. Do que o quê? Não importa, é 5 vezes mais rápido. Porque é como se vocês voltarem nos keynotes da Apple, é sempre assim. Up to 5 times faster. Aí você olha uma curva, é um gráfico que não tem escala, comparado com um ponto de dados que você não sabe qual é. É sempre assim, mas só fazendo esse I digress. Aproveitando esse momento de Hum. notícias e até do comentário de vocês sobre modelos menores, né? Eu não sei se vocês viram, mas a semana passada a Mixtral lançou um modelo, tá? E eu fiquei lendo ao longo da semana para tentar me atualizar um pouquinho sobre essa parte de hardware, né? Eu não estou muito acompanhando, né? Sobre a programação por trás do hardware, por trás que faz os modelos de IA funcionarem. Mas parece que tem muitas pessoas no mercado indicando que eles estão estabelecendo um novo padrão de benchmark, porque o modelo deles tem aproximadamente 130 ou 140 bilhões de neurônios artificiais, alguma coisa assim, não, de parâmetros, só que ele só utiliza 30 ou 40 bilhões quando ativo. E ainda assim ele teve uma performance
notável nos benchmarks, tá? Quando comparado com gramadores, com Common Ore e por aí vai. É o modelo Mixtral 822B, tá? E o que é mais notável do desempenho desse modelo é que ele teve um resultado muito interessante, com um boost muito eficiente para a fluência em diversos idiomas, entre eles inglês, francês, italiano, alemão e espanhol. Tá? Então a gente está falando de um modelo que, apesar de ser um modelo gigante, quando ativo, ele utiliza apenas 1/3 dos parâmetros dele, então ele não utiliza todos os parâmetros que foram realmente configurados para fazer o fine tuning, né? Torna ele algo viável até para a gente começar a implementar cada vez mais de modelos menores, e ainda assim ele foi muito eficiente, com resultados muito interessantes, inclusive em modais multilinguagem. A Mistral ela tem empurrado forte essa questão de modelos. Eu até esqueci o nome, né? Que eles falam que eles misturam modelos menores especialistas em um modelo um pouquinho maior, né? Cara, tem um nome para isso, me fugiu agora, né? Mas eles têm empurrado forte esse conceito. E ele se prova, né? Que, tipo, eles juntos têm uma performance muito superior a um modelo similar de 22 bi. Por isso que o nome é 8x22 bi, né? É porque são 8 modelos de X que somados dariam. É um negócio assim. Acho que são 8 O nome, modelos de 22 bi, é uma coisa assim, né? Que é a o ideia nome do por trás, modelo que né? você está falando é o modelo Sparse Mixture of Experts, que ele literalmente junta modelos Isso. menores, especialistas, para agir em conjunto com um modelo maior, tá? E eu até verifiquei os números agora. O modelo total, né, a apresentação total tem 141 bilhões de parâmetros, mas apenas 39 deles estão ativos quando você executa o modelo em si. Eu acho que esse é o futuro, cara. É isso aí mesmo. Porque é A aquelas gente coisas já que a vem gente vive comentando isso falando, nos né? últimos episódios, mas como o resultado foi muito notável e utilizando um modelo de multi-idiomas, né? Isso me chamou os olhos e eu falei, vou levar essa notícia aqui pra meninada lá. Sim. Fala isso aí, entrando em notícias, né? Eu recebi uma notificação usando o ChatGPT no meu dia a dia. Como eu uso, eu recebi um pop-up dele falando: você deseja participar do beta, do alguma coisa do ChatGPT, aonde ele como é que era? Que ele garante 5x% de linguagem treinada em outros idiomas, por capacidade de entender nativamente outros idiomas. Isso dentro do ChatGPT, da interfacezinha do ChatGPT, né? Aí eu falei, ó, aceito, por que não? Me coloca aí nesse beta, né? Mas eu acho que eu só entrei na fila, eu acho que eu ainda não entrei. Isso, mas o que eu queria falar de notícia no episódio passado a gente falou de algumas coisas de IA, né? Aí a gente falou daquele Humane Pin, que, né, deu super, super certo. E essa semana saiu uma outra coisa, que foi o Rabbit R1. Não sei se vocês viram. O Rabbit R1 é uma outra coisa, é um outro gadget, que ele é um meio termo entre o Humane Pin e um celular. Ele é um aparelhinho, mas ele tem tela, botões, mas ele não é um smartphone completo, por assim dizer, né? A tela dele é mais simples e ele roda, né, com acesso a uma LLM, essas coisas que a gente já conhece, né? Os reviews estão sendo um tanto quanto mais favoráveis do que o do Humane, pelo fato que ele tem uma tela, né, e você consegue ver o que está acontecendo, mas todos eles estão caindo no mesmo problema do Humane, que é, às vezes o negócio falha por alucinação, por coisas estranhas, ele tem aquele delay esquisito, né? Então, é aquilo, assim, acho que a indústria de consumer products está caminhando mais rápido do que a tecnologia está permitindo, né? Então fica a dica aí, se alguém ouvir isso e ficar curioso, joga no Google Rabbit R1.
E você vai ver. Esse não foi aquele aparelhinho que vendeu tudo em menos de 24 horas? Cara, não sei como é que foi, se ele entrou em É meio vermelhinho, Isso, pequenininho, esse tem o símbolo mesmo. do Redstone. Parece É mesmo. que ele Assim, lançou na agora, tipo, tá verdade, vindo pra. A mão dos reviews tá chegando agora, né? Tá começando a sair o review dele nesse momento. sim, Mas sim, ele. mas assim, eu não tinha imaginado a importância dele, eu realmente não estava com esse mindset que você indicou, que eu vou depois buscar um pouco mais, ler um pouco mais sobre ele, que não estava ciente, mas ligou para mim, na verdade, porque tinha vendido em menos de 24 horas tudo. É porque E deve aí eu ter falei, sido pô, mas pré-venda, tudo né? bem, não é o primeiro Aqueles aparelho que vende tudo em backers. 24 horas. Deve ser coisa de backer, né? De coisa de pré-venda lá, de como é que é o nome daquilo? De. Ah, hoje tá foda. Eu falei, gente, a gente tá falando de manhã, aí a cabeça não roda direito. Como é que é aquele negócio Kickstart, né? Campanha de Kickstart que vende tudo, mesmo o pessoal sem saber se é bom ou não. Uhum. Tô falando, não tenho certeza se foi Kickstart, né? Mas só fica essa a notícia. Tendo isso dito, adentrando no tópico de hoje, Aaron, foi o senhor que trouxe essa ideia, né, esse assunto, esse tópico, esse momento, esse motivo polêmico para nós. Qual é? Exponha qual é o Tema seu de hoje. nosso tema de hoje, que eu acho que vai dar Vamos lá. muito o que falar. Bom, basicamente o tema é a gente falar aí sobre o impacto, né, na força de trabalho, relação vida pessoal versus trabalho da geração Z barra pós-pandemia, né? Eu incluo geração Hum, Z como um core, mas principalmente pós-pandemia, né, num geral, porque o comportamento é muito semelhante, né? A gente vai falar sobre esse tópico aí e o impacto disso na área de dados, né? treta, que treta. Isso tudo, né, dá uma amarradinha nisso aí, que isso tudo tá tangenciado à questão do trabalho remoto, né? Também. Mas, E não então, só a questão do trabalho remoto também, mas a questão do trabalho no modelo tradicional, se a gente quiser ampliar o conteúdo. E aí, Uhum. o modelo tradicional é um modelo onde você trabalha 5 dias por semana, tá? Você tem as 8 horas contratadas, e dependendo Uhum. do local que você está, você vai trabalhar, na verdade, muito mais que 8 horas, tá? E isso tudo impacta, porque a geração Z, pelo pouco que eu conheço, tá? É uma geração que parece ser mais interessada em trabalhar por projeto, em vez de fazer uma coisa em torno das horas em que trabalha. o que eu tenho lido muito sobre isso, né, sobre essa questão toda, tem sido o seguinte: a nossa geração, que acredito que todos nós aqui participamos da mesma, por mais do que o Aaron, ele tá com o pezinho já na Z mais do que na Millennial, né, também Uhum. conhecida por Y, mas acabou que ficou mais em voga chamar de Millennial, né? Mas a nossa geração foi aquela geração que foi a promessa, né? A gente ia ser a geração do futuro, que ia ter tudo, né? A geração com maior conhecimento, com maior instrução, com maior tudo. A geração que ia ter tudo. E aí a gente adianta, né? Faz o fast forward para agora e a gente vê que, cara, nós somos a geração com o maior grau de escolaridade da história, né? Com o Uhum. maior grau de especialização da história e que menos detém renda na história. Digamos assim, menos detém patrimônio na história. E aí começa a gerar certas questões. Eu tô falando isso de um ponto de vista não brasileiro, né? Do ponto de vista mais mundial. E aí a gente vê que não sei você, né? Mas tem muita essa cultura de trabalho louca de vamos trabalhar muito para carreira, para você subir muito na carreira, que a tua vida vai estar tudo certo, você vai ter tudo maravilhoso. E isso foi muito em voga com quando chegou a pandemia e começou o trabalho remoto e todo mundo, cara, de repente as pessoas olharam e falaram, cara, é pra ter uma vida, que maneiro, vida é legal, né? Até além Aí, disso, né? É, até então, eu não digo só na pandemia, mas eu acho que até um pouco antes disso, e eu acho que talvez o start disso
tenha sido ali por volta da crise de 2008, né, crise financeira de 2008, até ali existia uma ideia muito forte de que existe um ponto de estabilidade, onde eu trabalho muito, eu tô há um longo tempo dentro de uma companhia, então, cara, beleza, eu vou ficar aqui até o fim da minha carreira, quando chegar o fim da minha carreira eu vou alcançar uma aposentadoria ou algo do tipo e vou ter uma qualidade de vida ali no futuro, né? Então, sempre com essa expectativa de futuro. E chegou um ponto que, cara, não existe mais estabilidade. Não importa onde eu esteja trabalhando, a estabilidade ela não existe mais. A não ser que você esteja num cargo ali, sei lá, aqui no Brasil, né, no judiciário federal ou algo do tipo. Você pode até chegar a um nível de estabilidade. Mas, por exemplo, na área de tecnologia, cara, não existe estabilidade. Eu posso estar há 10 anos numa companhia, a companhia não enxergar mais valor, e eu simplesmente ser descartado, entre aspas, ali, né? Ou eu precisar correr de volta atrás ali de mercado. E essa geração, né, a geração Z principalmente, ela enxerga isso com muita clareza, eu acho. Né, de que, cara, não existe essa estabilidade, a chance de eu chegar a um nível de aposentadoria estável ali é muito pequena, Inexistente. para não Não dizer é pequena, ela é inexistente, inexistente. até porque existe um colapso meio que geracional ali de previdência, etc, né? Acho que Então, não vou nem entrar nesse Assim, mérito, né? Não vou nem não, tão não, longe. me permita contribuir com meus 2 centavos aí. Eu acho que a gente tem que saber separar o joio do trigo. Empresa nenhuma mesmo, nunca prometeu a funcionário algum por falar de que se você tá 10, 15 anos trabalhando para ela vai ficar contigo até você se aposentar. Eu E por coloco que eu meu digo isso? dinheiro porque eu já trabalhei em empresa que faz lavagem cerebral para acreditar o contrário. Mas tudo bem, pode Então, continuar. e por que eu tô te dizendo isso, tá? Porque eu acho que, na verdade, isso era uma doce ilusão pintada pelo próprio profissional. Achava que por ter estabelecido laços afetivos e por dedicar tudo que ele podia, e às vezes muito mais do que isso, por exemplo, sacrificando noites com a família ou final de semana com família e amigos, ele ia ser recompensado dessa maneira, tá? E aí o que acabava acontecendo é que o profissional, tá? Ele chegava em um determinado estágio, tá? Que ele se tocava que, olha, a aposentadoria dele naquela empresa não está garantida, mas porque existe um rating muito forte no mercado, as empresas literalmente elas, não gostam de recrutar gente que é mais sênior. É muito difícil uma empresa chegar e colocar dinheiro disponível para abrir uma Sênior no vaga com um sentido cara que de tem idade, né? Não no sentido de isso. experiência. Isso, de idade. Mas empresa nenhuma gosta de contratar um profissional que esteja acima dos 40 ou 50 anos. E eles podem dizer que, tipo, não tem preconceito, mas você percebe isso nos processos Claro que delas, tem. tá? Então, eu acho que o próprio profissional, ao se tocar isso, ele acabava optando por ficar naquele cenário bem ruim, né? Não é nem ganha-ganha. É perde-perde para todo mundo. Perde para a empresa, porque ele já chegou num momento que não quer mais estudar, não quer se especializar, não quer aprender mais nada novo. Mas ele também não consegue outro emprego, então ele também não vai ao mercado, ele não aceita sair. E eu acho que o que mudou para a geração Z não foi a consciência disso, tá? É aí que eu acho que eu discordo bastante de você, tá? Eu acho que o que acontece é que a geração Z é muito mais desapegada. Ela não acredita em promessas. Ela acredita quando você põe dinheiro na mesa. Bom, ela não acredita em falsas promessas como as gerações mais antigas, eu me incluo nela, acreditar. Cara, ela fica em 5 anos numa empresa esperando uma coisa que me disseram que ia acontecer e não aconteceu. Até o momento que eu falei, cara, cansei de esperar. Porque vocês estão me prometendo isso há 5 anos. Tá? Então, assim, mas assim, eu acho que não é uma coisa de consciência da geração Z. É de desapego. Não é que a geração Z faz isso porque ela não está esperando se aposentar. Não, ela só é desapegada. Ela valoriza coisas diferentes do que as gerações anteriores.
a gente foi doutrinado a colocar essas coisas em primeiro lugar, né? Carreira, essas coisas em primeiro lugar. Sim. E tem ó, agora eu vou trazer dados. Não vou, eu tenho que achar os links, mas eu vi já isso. Existem já pesquisas que mostram que eu li essa porra, eu tenho que achar. Que existe um problema se formando aonde tanto a nossa geração, que já está acontecendo com a nossa geração, mas isso muito mais forte com a geração Z, que é as pessoas não querem ascender para cargos de liderança, gestão, diretoria. Uhum. As pessoas não querem mais. Por quê? Porque o pessoal viu que, cara, é rabuda. A Não tem porquê. relação esforço versus compensation, no final das contas, Não não vale a pena. compensa. Não compensa, E não vale a aí, pena. eu acho que foi da Forbes. E Da aí, cara, Forbes. o ponto aí é, né? E aí, voltando até naquele tópico, fazendo uma observação e voltando num tópico, né? Primeira observação do que o Antônio comentou, né? De que as empresas nunca prometeram, cara. Adiciona até o comentário do Marcos. Algumas empresas não só prometem, como elas garantem no plano de carreira isso, tá? Exato, Eu conheço exato. empresas que não contrata nem pleno. Não existe pleno. O cara contrata júnior, se você quiser ascender na empresa, Você é tem plano de lá carreira, dentro. ponto. Exato. Exatamente. Então, assim, essas empresas a característica de empresa que não demite, né? Ela tem um estilo de vida que se faz você se demitir praticamente, É o né? famoso Porque up or out. demora para você ascender dentro da companhia, porque ela inicia com esse perfil de júnior, né? E geralmente trabalhos que são tem ali um certo nível de esforço, principalmente nos primeiros níveis, né? E aí acaba que ele tipo te força, Em entre aspas. todos. Mas assim, acaba que te força, né, a sair ao invés de você ser demitido, né? Eu te Ah, digo de experiência, cara. Eu trabalhei por muitos anos em empresas que tinham essa mentalidade, essa lavagem cerebral. É assim, uhum. empresas o quais estavam naquela planilhinha que rolou há umas semanas, meses atrás, que estava lá no top 2, top 3 daquela planilhinha. Uhum. E voltando para esse tema do que o Antônio tava comentando, né? Para essa parte do formato de trabalho, né? Acaba que, de fato, é uma geração que não tem tanto interesse por coisas que não são bem compensadas, vamos dizer assim, né? Então, cargos de gestão, cargos que demandam um esforço muito grande para um compensation que muitas vezes não compensa, né? Do ponto de vista principalmente de investimento de tempo. Eu não diria nem que é de complexidade, né? Porque tem pessoas que têm até um nível excelente de liderança, e do ponto de vista técnico, liderança às vezes é até mais simples do que algumas atividades, porém demanda muito tempo, demanda muito soft skills, e às vezes o cara não está disposto àquilo pelo compensation que ele tem, né? Então, na verdade, muitas vezes ele não tá, né? Se a gente olhar para as gerações atuais, pouquíssimas pessoas querem de fato chegar num nível de gestão, preferem estar num nível técnico senior, né? Com um compensation médio ali que para ele faz sentido, desprendendo menos tempo. E até eu tinha visto há pouco tempo um tópico no LinkedIn, eu não lembro quem que falou isso, tá? Depois eu tento até recuperar para trazer, mas eu acho que casa muito bem com o que a gente está falando aqui, em que a pessoa falava que o futuro do trabalho na tecnologia, principalmente, né, ele era remoto e por entregas, né, e não mais 5 por 8, né, vamos colocar ali. Eu fui, cara, no início eu achei que isso não faria tanto sentido para algumas empresas, né, pelo fato dessa relação pessoa-trabalho, algumas questões de legislação e etc. Mas eu vejo que a gente está caminhando um pouco já para isso, né? Essa geração quer muito trabalhar remoto, não praticamente você não vê pessoas que se sentem confortáveis trabalhando presencial, né? Principalmente na geração Z. Eu acho que essa geração Y ainda tá bem tranquila com isso, mas a geração Z Mais ou menos, mais ou menos. vamos dizer, tem um percentual que. Eu diria até que tem um percentual de geração Y que mais se enquadra no perfil de geração Z do que no perfil de geração Y, tá? Se entrar nesse É, mérito, eu sou mais é, Z do que Y. exato, exato. E além disso, essa questão do que o Antônio colocou lá atrás, né, de trabalhar por entregas,
a gente vê que faz muito mais sentido algumas vezes, exatamente por isso, né? Porque na verdade o que a gente cria é um piso de tempo de trabalho. Você trabalha no mínimo 8 horas por dia, né? A depender ali de demandas e etc. Às vezes você precisa trabalhar mais do que isso. Foi até o que o Antônio pontuou, né? Então acho que isso Cara, não mas é uma coisa muito agradável isso para essa é. geração, né? Mas mais do que isso, tá? Eu acho que dois pontos aqui, até para agregar, né? Embora eu realmente vejo isso muito mais como um romantismo estabelecido pela classe trabalhadora e que está caindo por terra graças à geração Z, tá? Duas coisas que eu gostaria de acrescentar aqui. A primeira delas, tá? É o fato de que eu acho que o que incomoda bastante a geração Z, você disse muito bem, é a negociação em cima do tempo. Uhum, Porque a sim. negociação em cima do tempo, você não consegue negociar com a empresa o seguinte, olha, eu vou trabalhar 4 horas de 8 a meio-dia, vou tirar minha siesta ali, porque, sei lá, eu gosto de dormir depois do almoço. E em vez de tirar um horário de almoço de 1 ou 2 horas, eu vou tirar um almoço de 4 horas, que aí eu vou aproveitar, vou na academia, vou dar uma descansada, e 4 horas da tarde eu vou retomar e vou trabalhar de 4 às 8 da noite. As empresas não aceitam isso. E Tá? é por Então, isso a que geração Z, as ela se empresas estão incomoda ficando muito doidas, né? com isso. Hã? Uhum. E é por isso que as empresas, tipo, tá tendo essa pseudo volta ao presencial, que a gente vê na mídia, faz parecer que ela é tão forte, né? Quando na verdade não é. Que é, tipo, porque não estão sabendo lidar com esse perfil, né? Tipo, Uhum. cara, por quê? Quando você tem esse perfil, você passa a ter que confiar na pessoa, né? E quando você confia na pessoa, você tem que abdicar muitas camadas de gerenciamento, né? Cara, De assim, é uma coisa. microgerenciamento, Marcos. De Existe uma diferença. microgerenciamento, exatamente. Gerenciamento é uma coisa, é você ver se o cara está entregando. Sim, micro. Microgerenciamento é quando você quer saber se ele está entregando e como ele está entregando. Sim. Você Uhum. Mas abre mão de todo mundo aqui microgerenciamento. quando trabalhou, a gente sabe que, cara, a- quase tudo que a gente via era microgerenciamento, né? Sim, Dificilmente a gente viveu gerenciamento. sim. Era tudo microgerenciamento. 50% do nosso dia era perdido respondendo coisa de microgerenciamento ao invés de gerenciamento, né? Uhum. E Perfeito. aí, a segunda camada que eu ia comentar, que você acabou indiretamente tocando no assunto também, Marcos, que é o seguinte. é, Eu acho que o que falta do match não é só a empresa sabendo lidar com os profissionais, mas os profissionais da geração Z não sabendo lidar com as empresas. Todo mundo aqui conhece o vídeo lá no TikTok que viralizou da menina que estava chorando porque tinha que trabalhar 8 horas por dia e não tinha mais tempo de cuidar do cabelo dela, ou de comer, ou de qualquer coisa assim. E por Uhum. que eu estou comentando isso? Porque eu não estou sendo a favor da jornada de trabalho de 8 horas por dia e 5 dias por semana, não, tá, galera? Uhum. Pelo contrário. Eu sou o típico cara que os meninos aqui comentaram, o Marcos e o Aaron comentaram que, olha, eu não quero trabalho presencial. Agradeço, mas passo. Já ofereci oferta de dobrar o meu salário e não aceitei, porque Uhum. era presencial. Eu tô fora disso. Agora, eu, devido ao meu mestrado, entrei num grupo, tá certo? De pessoas que são, que saem de um MBA grande na Europa, de um MBA forte, conhecido, tá? E que acabam assumindo cargos de liderança nas empresas que estavam. Quem não assume cargo de liderança em uma empresa que nunca trabalhou, acaba assumindo cargo de liderança na empresa na qual estava antes de entrar nesse MBA. E lá, quase que semanalmente, tem uma discussão forte sobre volta do presencial, e eles são a favor da volta ao presencial, ponto. Não só por causa do gerenciamento, que eu acho que está ali maquiado sim, mas também porque há uma crença muito forte de que no pain, no gain, tá? Ou seja, se Sim, você não tiver um pain ali de ir para o trabalho, de se relacionar com as pessoas, de descobrir o que o cliente quer, etc., você não vai ter ganho. Se você não tem ganho, a empresa não tem ganho. Eu acho uma merda, uma falácia, tá? eu Uhum. acho Mas que não sou eu que vou tentar convencer. essa. Cara, isso pra mim é a personificação do tipo, eu não vou me fuder sozinho. É, Tipo assim, É, vocês estão todo mundo aí felizinho, eu não vou me fuder sozinho, não. Vai todo mundo voltar aqui se fuder comigo. É eu acho. basicamente não, isso.
Não à toa, eu acho que o setor que mais mudou, e eu digo eu acho mesmo que eu não tenho dados sobre isso, tá? Se vocês tiverem, adoraria saber, mas eu acho que o setor que mais mudou com a pandemia foi o setor de quem trabalha com TI, com dados, com tecnologia como um todo, porque eu acho que o que as pessoas não entendem é que existem, e aí a sua frase, Marcos, por mais esculachada que tenha sido, foi sensacional, foi pontual, eu não vou me fundir sozinho, mas as pessoas não percebem que cargos diferentes, funções diferentes, eles têm desafios diferentes, e para você performar melhor, demandam coisas diferentes. Então, por que que geralmente um executivo, um cargo de liderança, ele tem que ir para o presencial? Porque muitas vezes quem chega lá no cargo de associado, de executivo, ele depende de almoçar com o cliente para fechar o projeto. Porque aí no Uhum. almoço ele vai passar lá, de quem vai dizer o que o cara consegue de resultado, ele vai citar informalmente bons resultados de concorrentes, que ele vai tipo fazer o canto da sereia. Então esse cara ele precisa do presencial. Mas é o mesmo presencial do técnico que fica lá em frente ao computador criando um código? Não. É um presencial que o cara vai, ele almoça do bom e do melhor, ele toma um vinhozinho durante o almoço, o almoço dele vai ser tipo com vista para o mar, ele vai viajar E pela empresa e etc. Já o cara que se fode mesmo para fazer tudo aquilo que ele prometeu, ele não passa por isso tudo. Mais do que isso, ele pode desempenhar o trabalho dele de casa. Por isso que ele não quer voltar para o escritório. Uhum. e te digo mais, né? O cara que fez isso aí, esse cara, ele mora do lado do trabalho, ele pega o carrinho dele, chega no trabalho em 15 minutos, de arzinho condicionado, né? Ele não tem que estar no trabalho às 9, porque ele não tem horário para chegar, porque ele é executivo, ele faz o horário dele como ele quiser, né? A vida dele é Dependendo de onde diferente. o cara tá, cara, que nem se a gente estiver falando de Europa, até em algumas capitais, cara, você pega a sua bike e 10 minutos você tá no trabalho. Você não pega nem seu É, carro, né? Você não pega eu nem tô falando trânsito. agora eu tô falando de Olhando, Brasil, né, nesse olhando caso. para Brasil, a realidade é totalmente diferente. Por quê? Porque Brasil a gente tem 200 milhões de pessoas, a gente deve ter alguns milhões de pessoas trabalhando em tecnologia que se concentram no eixo ali. Rio São Paulo. Eu não diria nem Rio São Paulo, cara, é Faria Lima Leblon, né? Então, assim, Faria Lima, centro do Rio, né? Não é nem Leblon. seriam regiões, são pequenas regiões dentro dessas capitais, onde praticamente você não tem nada residencial, ou você tem muito pouco residencial, né? Principalmente em São Paulo. Todo o residencial da região foi morto ali para ser substituído por empresas. Então, ninguém mora perto do trabalho, cara. Todo mundo mora longe do trabalho. E os Mas bairros que, até os cargos de liderança, né, que moram ali em bairros melhores, vamos dizer assim, moram longe. A diferença é que os caras têm meios de transportes alternativos, né? agora eu vou trazer Tá, vai. Depois eu vou Não, é falar, que eu Tony. tenho uma cerejinha a mais que também não dá pra gente falar disso só no âmbito empresarial, tá, gente? Até pouco tempo atrás, São Paulo, tá, que foi uma das cidades, como é que eu posso dizer, inovadoras e que começaram a mudar isso, e outras cidades estão seguindo no rastro e fazendo igual, né? Mas até pouco tempo atrás, São Paulo você não podia ter um prédio comercial e residencial ao mesmo tempo. No Ou o Rio prédio era também não. comercial, Demorou ou... muito. Hã? No Rio também não. Não, É, então, até pouco tempo atrás, São Paulo não permitia isso. Hoje, São Paulo já permite. É uma burocracia horrorosa para a construtora conseguir o prédio seja assim, tá? Mas hoje já é possível. Então, hoje você já consegue imaginar um modelo de trabalho onde até mesmo um chão de fábrica vai conseguir morar perto do trabalho dele. Mas, cara, pensa, isso é totalmente justificável. Né? Quem é dono de boa parte da infraestrutura empresarial de São Paulo são fundos imobiliários. E, cara, depois da pandemia, mais da foi metade tudo desses pro itens buraco. virou vacância. Então, cara, eu preciso alugar essa porra pra alguém. Se vai ser pra uma pessoa, se eu vou precisar pegar esse andar aqui e transformar em vários apartamentos, dane-se. Alguém precisa estar nesse lugar. Né? Tu E isso é Mas uma ao das mesmo tempo, coisas que sabia. impulsionam também a volta do trabalho remoto. Né? Mas você sabe Perdão, do a trabalho teoria da presencial. conspiração, né? Que dessa puxada forte da volta do presencial é isso, né? Que Tem muitos dos isso. donos de empresa são grandes
pessoas que têm participação em fundo imobiliário, etc e tal, É, blá blá mas blá. tem um outro Isso é ponto, teoria da cara. conspiração que faz muito sentido, mas não vou adentrar aqui. Mas tem um ponto que é importante também, que aí é um ponto que a geração Z foi bem sacana, né, nessa pegada, mas também pessoas mais velhas identificaram isso, é que com o trabalho remoto, as pessoas identificaram que eu sou sênior, pra mim vale mais a pena eu ter 2 trabalhos de júnior do que um de sênior. Isso foi uma das coisas que pesaram muito, principalmente nos Estados Unidos, para a volta do presencial. Tinham muitas pessoas que tinham, como não tem essa questão de carteira de trabalho como tem aqui no Brasil, é mais contratual, né? Eu não consigo garantir que você não tenha vínculo com nenhuma outra empresa. Muitas pessoas começaram a mandar currículo ali para vagas júnior, sendo sênior. E aí o cara tem 2, 3 empregos de júnior, ele tem uma cobrança muito menor de entrega, então que ele demoraria ali 2, 3 horas para fazer como sênior, né? Um júnior demoraria 8, então ele entra em 2, 3 trabalhos como júnior, entrega tudo como, né, em menos tempo e beleza, continua o jogo ali. Isso é difícil de você ter controle. No Brasil é mais fácil. Porque a gente tem questões ali de vínculo trabalhista, você não pode ter mais de um emprego, né? As Não empresas se conseguem engana cobrar tanto isso, assim, etc. não, Arthur. Porque PJ você passou assim, ó, consegue fala, ter. Não, claro que. Mas, cara, PJ aí é um problema da empresa. Se ela contratou PJ, ela não tá contratando uma pessoa física 8 horas por dia. Ela exatamente. contratou um É isso que eu ia serviço. falar. Problema da Só que empresa, não, cara, se ela seguir só que esse a gente jogo. sabe que não é assim que Mas, funciona. cara, aí é o que eu tô te falando. Tipo, tem como controlar. A empresa que não quis. Aí é o problema é dela, né? Ela quis contornar o governo e aí a geração Z deu uma rasteira nela. Aí eu queria trazer um ponto aqui, já que a gente tá falando, a gente já tá aqui há quase 30 minutos falando desse assunto, jogar explicitamente para a nossa área de dados, que é o seguinte, a gente falou disso tudo e tal, falando área de dados, ciência de dados, engenharia de dados, dados como um todo, né? Cara, remoto, não remoto, etc e tal. Vamos falar dados frios, né? Essa é uma área com profissionais escassos. Isso é um fato. Inquestionável. A gente não precisa. Assim, não tem como alguém entrar aqui e dar o contra nesse dado. Isso é um fato, é inquestionável. Essa área tem profissionais escassos. Uhum. Se eu sou uma empresa, eu vou usar o exemplo do Rio de Janeiro, que é melhor do que São Paulo. Se eu sou o Rio de Janeiro, tem uma empresa ali no centro do Rio de Janeiro, que, por mais que seja o segundo centro aqui do Brasil, está muito pior do que São Paulo, e eu chego e falo, só posso trabalhar presencial. Filho, você está fudido. Você não vai contratar ninguém. Cara, Você não vai contratar contratar até ninguém. vai, mas é uma coisa que a Calma, gente calma, já. calma, calma. Eu vou chegar nisso. Você não vai contratar ninguém bom. É Você isso. até vai contratar. É isso. Mas a galera que você vai contratar, sinto lhe informar, não vai valer a pena. É de duas uma, né? Ou a pessoa não vai ser boa o suficiente, porque não vai estar no top do mercado, ou a pessoa até é boa, mas ela não vai ficar muito tempo. Porque a primeira oportunidade que surge para ela trabalhar É. remoto ganhando o mesmo salário, ela vai vazar. Vai ser aquele cara que tá no desespero, né? O cara tá Exato. desempregado, com Preciso dívida trabalhar. acumulando, eu preciso ganhar algum troco. Ele vai pegar aquilo, né? Exato. E, pô, porque assim, cara, a gente viveu isso, a gente viu isso. A gente procurava cientista de dados olhando o Brasil inteiro e não Uhum. conseguia. Sim. Imagina quando o cara restringe a um município. Sim. Para tu restringir a um município, você tem que ser muito apetitoso financeiramente falando. Muito apetitoso. Tipo, em São Paulo, você tem alguns casos que realmente eles são. Tipo, você tem lá o centro de pesquisa da AWS, que os caras pagam 35 mil CLT e ainda te ajudam com a realocação. Uhum. Ainda assim, você tem que morar em São Paulo. Então, tem muita gente que não pensa nisso. Você ganhar 35 mil morando em São Paulo, é melhor tu ganhar 20 morando em outro lugar, cara. Dependendo de onde for, né? Então, assim, é, quando o pessoal entra nessa discussão, tira as emoções e vamos falar de dados.
né? Os dados são esses. Você tem um pool Mais do que finito de isso, profissionais. Você quer o quê? Você quer, por causa da sua você quer ser turrão e quer restringir ainda mais o seu pool de profissionais? Ou você quer ser a empresa que abre o máximo possível o seu leque para captar os melhores profissionais possíveis? Qual empresa você quer mais, ser? mais do que isso, o Marcos, mais do que essa provocação, isso não tira a empresa, tá? Eu acho que tem que envolver aí também o fato de que por que os próprios profissionais começaram a se trazer essa revolução. Ah, é só pelas 2 horas de engarrafamento de ida e de volta. Isso já justificaria, mas não. Não é só por Porra, isso. você ter usado só nisso foi sacanagem, né? Então, eu sei que isso já justifica, mas não é só por isso. É porque o profissional ele ganha muito, 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 muito mesmo naquilo que seria, digamos assim, abre muitas aspas, eu tô abrindo aspas, porque eu não gosto dessa ideia que eu já vi circulando, por exemplo, no LinkedIn, tá? Que é o salário emocional. O que é o salário emocional? É você se sentir bem trabalhando na empresa. É você saber que a empresa cuida de você porque ela te dá dicas. Porque ela te dá isso, te dá aquilo outro. Ela te dá direito a marmitinha fit, com desconto, e isso e aquilo outro. Cara, ó, primeiro, eu não caí nessa armadilha, tá? Eu realmente não acredito em salário emocional. Mas quando o cara vai realmente Será que eu aceita consigo trabalhar remoto, pagar aluguel emocional? né? É. Eu particularmente não caí nessa armadilha, mas mais do que isso, tá? A gente sabe que o profissional, principalmente da geração Z, mas eu diria até que o profissional está atualizado, tá? Mesmo que seja de outras gerações, hoje em dia, ele é um profissional que ele valoriza mais o bem-estar dele. E, tipo, não pegar 2 horas de engarrafamento, acordar 10 minutos antes do trabalho, ou acordar 1 hora e meia, mas já malhar, passear com seus cachorros, ficar com seu filho, cuidar do seu jardim, o que quer que seja, para ele vale muito. Aí, mais do que isso, ele poder abrir a janela dele e não ver uma porrada de prédio no casal do prédio em frente, do 7º andar, fazendo sexo, ele poder olhar para uma paisagem verde. Cara, isso não tem comparação. Não tem Gym Pass que pague isso, não tem Marmitinha Fit que pague isso. Então, tipo assim, pro profissional vale muito a pena, tá? Só que, e por isso que eu te disse, a gente não restringir apenas para a decisão de escolha da empresa. Eu acho que o grande ponto aqui é educação também. Porque quem está chegando aos cargos de liderança hoje, como vocês muito bem abriram o episódio falando, são pessoas que nem sempre eram as primeiras opções para o cargo de liderança. Porque as primeiras opções disseram, não, obrigado, eu não quero essa rabuda. Tá? E aí são pessoas que chegaram lá e, durante sua carreira inteira, vivenciaram uma situação que é o seguinte: eu não me fodo sozinho. Tá? Então, o cara chegou lá, ele realmente queria que o estagiário servisse café, que o estagiário fosse babado do filho dele. Tá? Eu já vivi isso, posso falar isso. Tá? Deixou de ser estagiário, ele virou júnior. Tá? Ele entendeu que o sênior era para encontrar só em um último caso. Então, por exemplo, eu apaguei o banco de produção. Puta, vai, eu vou chamar o sênior agora. Porque realmente, sabe? Eu preciso tirar o super-homem para me salvar. Porque ele tinha que aprender as coisas na marretada, na porrada, buscando Stack Overflow, buscando GitHub, buscando, às vezes, até coisas piores, que na nossa época não existia. Fóruns assim. E aí, quando ele chegou em pleno, ele entendeu que, cara, ele precisava fazer coisas além do Júnior para garantir que o Júnior não ia fazer cagada e não tinha que incorporar o Sênior, né? E quando ele chega Sênior, ele chegava numa posição ali mais confortável. Então, ele é um líder moldado e educado como eram os profissionais dos anos 90. Então, a pergunta que eu te faço é, mais do que a empresa ter o poder de escolher, a empresa ela tem que escolher por educar os seus líderes a serem líderes eficientes. Ou melhor, a serem líderes de verdade, não serem chefe. E querem, tipo, dar aquela estalada de chicote e o cara que se vire. Como eu já escutei de um chefe meu o seguinte: olha, eu não quero saber se o quarto é macho ou fêmea. Eu quero o ovo. Tá?
Isso é uma coisa que a geração Z espera encontrar quando vai pro mercado. E como ela é desapegada, ela chega lá, o cara fala isso, ela fica, tipo, 2 passos mais perto de chutar o pau da barraca. Cara, eu vou te falar, hoje as coisas já mudaram de tal ponto que quando eu era estagiário e analista, assim, inicialzinho, as coisas que pra mim eram normais e eu via o pessoal falando e rindo, hoje tudo seria processo por assédio moral. Tudo, tudo. Eu já vi coisas do tipo, eu fui mesário numa eleição, aí eu fui mesário, eles me deram lá o recibozinho de mesário e falavam, você por lei tem X dias de, né, pra ficar em casa. Aí eu felizão cheguei no trabalho e falei, fui mesário, aqui eu fui de em casa. O cara olhou pra mim, o gerente olhou pra mim de uma empresa que eu não vou nem citar o nome, olhou pra mim e falou, e você acha isso legal? O que você quer fazer com isso? O que você acha que é o certo? Aí eu, melhor não, né? Aí ele, muito bem. Sabe, coisas nesse nível, né? Então, assim, mas isso que você falou, por exemplo, esse negócio que as pessoas estão escolhendo não subir para cargo de gerência, diretoria, etc. Por exemplo, eu fui um caso. Eu, na minha vida, desde 2018, começaram a me empurrar para cargo de coordenação e gerência. Eu ativamente fui falando, eu, não, não, não quero, não quero, não quero. Porque, cara, não vale a pena. É muito. É muito abuso. Mas só voltando ao que você está falando. Aí falando de uma notícia, não sei se vocês viram. A Dell passou um ultimato. Porque assim, vocês veem na mídia, né? Tá essa loucura. Porque tá tendo a volta pro presencial, a volta pro presencial. Com vírgulas. As empresas dão essa notícia, mas na prática não tá rolando igual elas estão querendo fazer parecer, né? As empresas estão falando volta, mas a galera não tá voltando, né? Então, tipo, saiu uma notícia tem umas 3 semanas atrás que a Dell agora passou um ultimato e falou: beleza, vocês não querem voltar para o presencial? Ok. Quem ficar no remoto não vai ganhar promoção. Vocês podem ficar no remoto, mas só vai ser elegível a promoção quem ficar no remoto. Então, tipo assim, aí eu pergunto para vocês, pela experiência de vocês em empresas, você voltaria para o presencial ou ficaria no remoto? Eu fico, Remoto nossa, tranquilo. cara, não tem. Tranquilo. A chance de você ganhar uma promoção já é nula mesmo? Mais do que isso, eu acho que uma coisa que a gente tem que colocar o dedo aqui na ferida, tá? A gente tem que falar sobre isso. É o seguinte, a empresa tá querendo punir, tá querendo dar um benefício pro funcionário. E eu falo isso porque, cara, numa boa mesmo. Numa boa mesmo. O que a gente vê muito no Brasil, tá? Só você vê as vagas, seja ela fantasma ou não, anunciadas aí no LinkedIn, tá? Que a gente falou no outro episódio, né? Exatamente, só você vê as vagas. Para contratar um cientista, eles querem um cara que tem, seja cientista, engenheiro, arquiteto, analista de negócios, especialista em visualização, de preferência sirva cafezinho, tá? Então, tipo assim, a demanda é tão grande porque é cultural. Não é só falta de maturidade. A falta de maturidade para você estabelecer ela importa? Importa, mas além disso, ela é cultural no Brasil. As empresas querem profissionais que sejam multifuncionais. E geralmente é tão cultural isso que isso não surge só na contratação de um novo profissional, não. Isso surge também quando você ascende em cargo de gerência, por aí vai. Porque você primeiro assume uma gerência, daqui a pouco você já é gerente de 3 equipes, que atuam em 3 áreas diferentes, tem que fazer 3 coisas diferentes. E você está gerenciando 3 equipes ali, você está ali, ó, brincando de organizar os pratinhos, organizar tudo que você precisa organizar. Por quê? Porque as empresas querem isso, que o funcionário faça tudo. A diferença é que quando você sobe de gerência, ela vai te chamar um aumento de quê? 15%, 20%? Para você ter muito mais problema para resolver. E no Brasil, só ascende para cargo de gerência quem realmente tem um tesão muito grande em mandar nos outros. Eu conheci também, em uma empresa que eu não vou nomear, existia um cargo que chamavam de consultor que ganhava hora extra. Não é essa empresa que você está pensando. Não é essa empresa mesmo. Não é esse cargo.
Nessa empresa cujo cargo era consultor, você ganhava hora extra. E todo mundo naquela empresa trabalhava 100, 120 horas por semana. Porque se você fizesse menos que isso, você era considerado um vagabundo inútil. Mesmo não tendo trabalho para fazer. A maioria das pessoas não tinha trabalho para fazer, mas todo mundo ficava lá. Porque se você saísse antes de 9, 10 horas da noite, você era mal visto. Porque aí você achava que não ia ser promovido, né? Era essa assim que eles te pegavam. Só que cara, tinha muita gente que contava com seu salário quase que dobrado todo mês por causa da hora extra. Só que quando você era promovido para o cargo seguinte, gerente é cargo de confiança, e aí você deixa de ganhar o quê? Então eu vi muita gente que foi promovido para gerente e ó, o salário diminuiu. Isso acontece com certa frequência. É até por É, essas limitações que o Antônio comentou, né? De teto de aumento salarial por cargo, né? Muitas vezes a pessoa ela acaba ganhando, ela trabalha mais, por exemplo, 15, 20%. Ela trabalha 15, 20% a mais do que o tempo que ela trabalhava, né? E ela não ganha o condizente a isso. Então, por exemplo, se ela era um especialista e passou a ser um gerente, ela fazia 2, 3 horas extras por dia, ou uma hora e meia por dia, que já daria ali o suficiente para ela ter ali 10 15% de aumento salarial, né? Quando ela vai para cargo de gerente, ela ganha a mesma coisa, às vezes até menos. Né? Isso acontece muito e essas gerações que estão vindo, eu é, nem diria a geração Z, enxerga isso com certa tranquilidade. Isso é uma preocupação também, né? Se a gente olha é para raro, mas dentro das acontece muito. empresas, isso significa que cada vez mais a idade dos cargos de gerências vão ser maiores, né? Porque essas pessoas que estão chegando não estão querendo atingir esses cargos de gestão, né? Ou a idade vai ser maior, ou o nível, né, de conhecimento, enfim, técnico, ou até mesmo de soft skills vai ser muito, muito inferior ao que a gente já tem hoje, né? Então a gente vai ter cada Mas, vez mais líderes, um nível de proficiência para ser um líder menor. Até uma coisa que a gente já comentou que no passado a gente até discordou em algumas coisas, né? Mas a gente já vê há um bom tempo, eu acho que isso sempre existiu, na verdade, né? Líderes proficiência técnica baixa, mas a gente vai começar a ver cada vez mais líderes com proficiência de soft skills menores, né? Porque esses caras ali que estão chegando, acaba que as pessoas que sobram, né? Vamos dizer assim, putz, cara, eu não consigo me manter em alto nível técnico aqui nessa área, então, putz, eu vou para um cargo, eu vou aceitar um cargo de gerência, porque parece, entre aspas, ser mais simples, né? Geralmente não é. Porque você substitui, né, o conhecimento técnico por um conhecimento mais de comunicação, de saber lidar com pessoas, etc. As pessoas acham que podem é, enganar mais facilmente, né, nesses cargos. cara, eu te digo assim, da minha experiência de vida, trabalhando aí no mercado desde 2007, eu conto nos dedos a quantidade de. Eu não vou falar de liderança, eu vou falar de gerência. De gerentes realmente capazes com quem eu trabalhei. No dedo. E que Cara, se algum deles estiver ouvindo, eles vão saber quem eles são. por sorte, quase todos os meus trabalhos eu lidei com líderes mais jovens, que eu acho isso é positivo no geral. É, e pessoas que assim conseguiam lidar bem com essa diferença, né, entre técnico e pessoal, vamos dizer assim. Então, por sorte, eu tive boas experiências com gerência, mas eu entendo que, de fato, né, tem, principalmente é aquilo que eu tava falando antes, né? Quando você pega gerências mais velhas, que pessoas mais velhas, né, que estão acostumadas com esse padrão mais antigo, né, de não, não é bem um gerente, né, é meio chefe, é meio dono, né, então são pessoas mais difíceis de lidar. Eu acho que por sorte eu me lidei com mais líderes do que chefes, isso foi positivo, mas eu acho que a gente vai caminhar para um cenário de líderes que não conseguem liderar, entendeu? Esse é o meu ponto. É isso. Eu acho que isso é um ponto onde. Aquela frase que é meio controversa hoje em dia, mas assim, isso é um ponto que eu acho que o mercado vai se autorregular até um Uhum. certo nível. Porque, cara, o pessoal vai
se chegar nisso, cara, as pessoas não vão ficar. A galera boa não vai Cara, ficar. eu E posso aí te a dar um empresa vai exemplo? pagar o preço. Vou dar um exemplo pra vocês de uma coisa que eu percebi, um movimento muito claro disso, tá? E aí as pessoas que estão nessa área não se sintam ofendidas. Mas Lá da vem. minha, da minha, da Lá minha vem. turma da escola, diferente da turma dos meus pais, por exemplo, ninguém queria ser professor. Ninguém. Principalmente professor de ensino fundamental e ensino médio. Por quê? Porque é mal pra caramba. Então, quem que se tornou ou quem tem se tornado novos professores? Aí, cara, eu faço um parênteses novos, né? Porque é o que eu tô falando, na época do meu pai, na época da minha mãe, tinham pessoas que queriam ser professores, pessoas inteligentes, né? Pessoas boas, né? Que trabalhavam bem. Essas pessoas, hoje em dia, elas já estão começando a ficar cansadas, elas não querem mais dar aula. E da minha geração, né? As pessoas que hoje se tornaram professores são praticamente os piores alunos da sala. Porque foi o que sobrou, entendeu? E eu acho que isso vai acontecer com a gerência, né? Com a gestão, com a liderança de tecnologia. Eu faço esses parênteses aqui, porque eu não faço ideia de como que tá as outras áreas, mas eu digo especificamente de tecnologia. As pessoas que vão alcançar o nível de gerência de tecnologia, se o cenário não mudar muito, e aí quando eu digo cenário é as empresas tomar consciência, né, do valor que essas pessoas têm para a empresa de fato, versus o esforço, né, ou a força de trabalho que é demandada dessas pessoas, quem vai chegar no nível de gerência é exatamente o que aconteceu com professores de ensino médio fundamental. Vão ser os piores profissionais, esse é aquele cara que sobrou, entendeu? Aquele cara que fala tipo assim, cara, no nível técnico eu não consigo mais. Eu não consigo mais acompanhar. Eu nunca vou ser um sênior bom. Então o que sobrou pra mim É, é aceitar um cargo de gestão, vamos dizer assim, trabalhar no Miguel, né? você tem que tomar E cuidado nessa forma de você colocar isso, porque assim, o cara pode ser um gestor muito bom e muito competente mesmo não sem sendo ter técnico, isso, mesmo concordo. sendo técnico, isso eu não vejo nenhum problema. Mas assim, isso não impede de ter pessoas muito ruins nesse papel. Tipo assim, eu já trabalhei em papel de gestão de assuntos, né? Não gestão, mas tipo, de uma liderança, Hum, assim, de um tech lead de assuntos que não era minha praia. Mas é hum, aquilo, você tem que trabalhar na humildade de entender, de ouvir e tudo mais. O claro. que leva muito também é uma coisa fazer um tangenciamento, assim, só pra gente não dizer que a gente não foi um assunto sobre dados, né? Tipo assim, que é uma coisa, a gente tá falando muito do mundo de tecnologia como um todo. Mas existe uma especificidade muito grande para o mundo de dados que torna uma dificuldade extra. Que é aquela história. Quando você está fazendo um desenvolvimento de software e todos aqueles desafios de software, né? É uma coisa que eu costumo falar. Cara, o software, quer queira, quer não, ou dá ou não dá para fazer. Então a gestão é, cara, quando vai ficar pronto versus quando vai ficar pronto. No máximo atrasa porque surgiu um problema novo que vai dar trabalho, tem que mudar uma tecnologia, o stack não deu, a arquitetura tá ruim. Mas dá. A ciência de dados, ela é uma incógnita. Uhum, Com muito tempo. Tipo, você não chega para o cientista de dados e você abre uma demanda e fala, cara, eu preciso de um modelo para melhorar o churn em 30%. uhum, Você não tem. O cientista de dados não garante para você. Eu vou te entregar. curácia. E Não até tem como fazendo o gerente ficar assim para você. E aí? Quantos dias para fazer essa entrega? E aí? Quantos pontos para essa sprint para fazer o modelo de churn? e até fazendo um PS aí, cara, o que eu tô falando, né, de líderes, e até fazendo um paralelo com professores, isso não é uma regra, né? Não é que todos vão ser dessa forma. É que isso vai se tornar mais comum do que o que a gente tem hoje, né? Então só fazendo esse adendo aí pra não criar isso como uma regra e as pessoas se sentirem ofendidas É, de que todos vão estar é, enquadrados nesse posicional, né? eu só Por queria outro dar esse lado, a cuidado, gente né? tem que chamar a atenção também de que existem pesquisas sérias, acho que o McKinsey fez até uma delas, que indica que a maior parte dos executivos está meio que decepcionada com o valor que eles obtiveram a partir dos próprios dados, tá? Então a gente também não pode resumir o mundo todo ao mundo de dados. Ainda mais com inteligência artificial chegando aí e sendo capaz de fazer um embuste do profissional, mesmo aquele profissional que não é um profissional de excelência tecnicamente, tá? Então, assim, eu acho que o que a gente tem que chamar a atenção aqui é o seguinte: o mercado mudou. Ponto. Parágrafo.
Conforme ele mudou, tá? Não adianta a gente insistir num modelo defasado. Seja esse modelo de liderança, seja esse modelo de relação de trabalho e emprego, tá? Ou seja, até mesmo esse modelo de como obter resultados. Não adianta a gente tentar que daqui a 20 anos o cientista de dados vai fazer a mesma coisa que ele faz hoje. Não adianta a gente tentar fazer bola de cristal achando como que a liderança vai ser daqui a 20 anos. Né? Não adianta a gente achar que a relação emprego vai ser a mesma daqui a 20 anos. Porque gerações mudam, as demandas mudam. O que eu acho é que a gente tem que fugir um pouco do engessamento. Eu falo sempre, não sei se é porque eu tenho aquele meu viés do fato de ter dado aula, de ter estudado muito sobre como dar aulas de melhor nível, né? Porque eu sou professor, eu gosto de ser professor, tá? A empresa quer mudar, faça como mudar a cultura dela. Para mudar a cultura dela não tem como. Você tem que investir em processos de mudança de cultura organizacional que passam pela educação. Você quer um líder melhor, um líder mais antenado, você vai ter que fazer cursos. Seja na parceria com algumas universidades, com algum inglês, ou cursos próprios, mas você vai ter que fazer cursos de como ser um líder melhor. Ponto. Tá? E ser um líder melhor não é ser um líder que é, tipo, olha, não, você não precisa abrir a câmera. Não, tipo, eu entendo. Você precisa de mais tempo para produzir. Não, ser um líder melhor não é ser isso. Ser um líder melhor é um líder que realmente entenda qual que é a demanda do usuário. Entenda o motivo dela. Ah, você não quer voltar para o presencial. Por que você não quer voltar para o presencial? Ah, por causa disso, daquilo. Ó, legal. Passando esses 5 fatores que você disse, eu consigo tratar 3 de outras maneiras, mas 2 eu não consigo. Será que a gente está tirando o livro dele? O que você vê hoje muito são empresas oferecendo vagas híbridas no LinkedIn, no mercado, para contratar um cara remoto e tentar aos poucos convencer ele a pegar 1 ou 2 dias Nossa, presenciais. isso tá rolando demais. demais. Aqui está Então, um link por que de eu tô te falando isso? tomate Porque isso, na verdade, é o pessoal tentando pegar a relação de trabalho e emprego de 20 anos atrás e adaptar para hoje em dia por causa de geração Z, por causa que o pessoal conhecia os benefícios do home office, etc, etc, etc. Cara, não adianta. Aí você vai ter aquela tua casa com um telhado cheio de goteira. Porque você está fazendo um puxadinho em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro, para tentar resolver um problema e forçar a barra com relação a algo que você quer e que não está funcionando mais. Olha, eu não vejo nenhum problema em empresa querer que o cara volte para o presencial. Mas ela tem que entender que se ela quer voltar para o presencial, vão ser menos os candidatos que vão estar disponíveis e querendo voltar para o presencial. Ou ela vai ter que pagar muito mais para o cara ver um benefício e voltar para o presencial. Tá? E aí, tipo assim, elas têm que entender que, olha, ok, a realidade mudou. Qual é a nossa realidade hoje? O que a gente pode tirar de bom daqui? O que a gente pode melhorar? Eu não vou virar e te dizer, olha, Marco, para, eu nunca vou voltar para o presencial. Não, nunca para mim é uma palavra muito forte, tá? O que eu te digo é o seguinte, Nunca diga nunca. são contextos muito específicos e muito especiais que vão me fazer querer voltar ao presencial. Cara, mas Ah, eu não, sou um dia. vou. Assim, pra mim, hoje em dia, olhando de forma objetiva, é muito difícil aceitar que existe um motivo objetivo, substanciado por alguma coisa matemática que fale, ah, isso faz sentido. Tipo assim, já tá mais que comprovado em dados que a produtividade é maior, a empresa gasta menos, ela tem maior throughput, melhores profissionais, e eu tô falando da nossa área, tá? Tô falando assim, especialmente dados, tecnologia. Então, assim, quando tá tudo isso mais que sacramentado em uma quantidade absurda de dados, e eu vejo um movimento desse, eu falo, gente, não faz sentido. Essa decisão, ela é burra, ela é política. Porque sempre quando uma decisão não faz sentido comparado com dados, em geral, ela é política, né? Essa é a regra da vida, né? Se a decisão ela vai contra qualquer coisa lógica, em geral ela é política. Então eu fico assim, cara,
não faz sentido. Tu viu durante anos falando produtividade recorde, produtividade recorde, produtividade recorde, vamos mostrar presencial. Não, por quê? Tipo assim, eu, durante anos na minha vida trabalhando em escritório, eu ficava assim, cara, eu tô falando sério, muito antes da pandemia, eu ficava assim, eu sou um imbecil, eu tenho que pôr roupa, sair de casa pra chegar no escritório, pra sentar e ficar na frente do computador. Caralho, cara, eu me sinto um idiota. Eu pensava isso antes. Eu me senti um idiota, eu ficava assim, cara, por quê? Hoje em dia eu faço a mesma coisa, só que eu não saio de casa. Mudou, né? Mudou muita coisa. Eu produzo ridiculamente mais. A qualidade do meu trabalho aumentou assim absurdamente, né? Tem outro fato que eu não tenho que ver seres humanos ao vivo, então assim, isso ajuda muito a minha produtividade. Uma coisa É que aquela coisa. Fala. o que eu ia comentar é que essa visão, né, ela é muito mais comum do que a gente imagina, principalmente nas pessoas mais jovens, né, que é exatamente o ponto que a gente tá pontuando aqui. E, cara, uma coisa que eu tinha comentado com o Marcos aqui um pouco antes, né, é que a área de dados, e aí, bom, a gente, obviamente, de novo, isso não é uma regra, né, mas a área de dados é uma área que demanda muita criatividade a depender da área que a gente está atuando, né? Ciência de dados, data viz, eu acho que precisa de muita criatividade. São áreas que se aproximam não só de tecnologia, mas também de design, né? Não só pela forma de trabalhar, mas pela forma de pensar, né? Demanda muita criatividade. E, obviamente, né, não necessariamente quanto mais jovem, né, mas as pessoas mais jovens têm uma maior criatividade para atender principalmente as demandas criativas da própria geração, né? Então, eu acho que acaba que, principalmente dentro da ciência de dados e da parte de visualização de dados, a gente precisa dessa geração mais nova, né, para atuar nessas frentes criativas, né? É importante a presença delas, principalmente em massa. Então, quando a gente fala que, putz, beleza, mas ainda assim tem gerações mais antigas que aceitam trabalhar presencialmente, e a empresa consegue viver disso, cara, eu tenho minhas dúvidas, principalmente quando a gente fala na área de dados, dentro de data viz, dentro de ciência de dados. Eu acho que é super importante a presença dessa geração mais nova, exatamente por isso. Em contrapartida, sim, tem áreas mais que são um pouco mais técnicas, né, que não demandam tanta criatividade assim, mas ainda assim demandam. Por exemplo, uma área de engenharia de dados, que eu tava até brincando com o Marcos, né, com o pessoal ali de terminal, né, os telinha preta. Você demanda um pouco menos de criatividade, você demanda até um conhecimento mais antigo, vamos dizer assim, né? Um costume mais old Eu school. tomaria Mas, cuidado com essas afirmações. Eu não concordo 100% com isso, não, mas tudo bem. não, vamos lá, vamos pontuar aí, acho que é importante. Tipo assim, a gente já tá. Eu acho que a gente já tá entrando aqui, a gente já tá em mais de 1 hora hoje. Eu acho que isso aí a gente já pode engatilhar no episódio que vem, parte 1, parte 2. Pode ser, Isso dá um sim. belo parte 2. Porque Mas, hoje a gente deu uma introdutória aqui, e aí essa parte 2 aqui, ela é interessante. uhum. E, de novo, né? Bem Isso não é uma interessante. regra, né? Não quer dizer que É. só jovens são criativos, né? Mas o que eu quero dizer é que isso, exatamente pelo contato, né? Na nossa geração TikTok, ter o tato dessa geração nova não só é importante, né? Eu diria que é a base do negócio ali, né? Geração nova, a geração Z, você põe ela no escritório, você tem que ter monitor, em vez de ser landscape, ele tem que ser portrait. Aí o Visual Studio Code fica em cima e embaixo fica um vídeo do Subway Surfers. Mas, gente, eu acho assim, hoje a gente fez uma pegada diferenciada, né? A gente meio que fez um rant aqui sobre essa questão do mercado, que apesar disso ser, a gente ter falado de uma forma mais genérica, né? Se aplicar a muita coisa, isso é muito real para o nosso mundo de dados. A gente tem visto isso, né? Mas eu acho que a gente eu acho que a gente ainda assim está sentado num nicho em relação ao resto da área de tecnologia, Uhum. que dá pra gente uma certa, não sei dizer, dá ainda dá uma certa tranquilidade comparado com certas outras áreas de tecnologia, porque ainda assim a gente ainda está mais nichado de certa forma, né? Foi aquilo que a gente falou em um dado momento, né, cara?
a nível nacional já é difícil achar, né? Imagina se você reduzir a nível municipal, né? Aí Uhum. ferrou. Mas acho que, novamente, hoje esse assunto, cara, é um assunto interessante, ele tá em voga, tem que ser dito, não tem como fugir disso. Todo mundo que tá entrando na área tem que ter isso em mente, provavelmente isso tá na cabeça de todo mundo, né? Seja um, seja de outro. E eu acho que a gente já ficou meio que engatilhado pro episódio 2, de fazer o parte 2 disso daqui, hein, gente? O que vocês acham? Uhum. Não, acho que é Onde a gente interessante. vai comentar sobre o desafio da lei da senioridade na idade como um todo. Eu acho como a senioridade. Vamos fazer uma multidimensionalidade, uma matriz, um quadrante de A- senioridade de tempo de mercado versus idade. Porque eu Acho bem discordo de algumas coisas que interessante. o Aaron falou ali um tanto. É assim, eu E tô que mais eu curioso ficaria uns para 40 ver. minutos aqui discutindo isso ainda. Eu tô bastante curioso para ver quais são as pedradas que você vai tacar nele, como ele vai reagir. Mas eu tenho que admitir que, para além do quesito, para além do quesito criatividade, né? Eu posso dizer que eu já fui muito profissional que não era sênior, mas tinha uma idade mais avançada, melhor do que muito profissional novinho, tá? Muito profissional É, que é criativo, digamos assim, nas eu palavras vou. do Aaron. Sim, sim. Eu E aí tenho. eu não acho que a questão seja só criatividade. Eu acho que é uma questão de perfil de trabalho também, né? Uhum. Uhum. Mas eu tô É, curioso, tô curioso. Eu quero eu escutar também. esse. Eu tenho bastante coisa sobre isso. Temos um episódio 2 já engatilhado, então. De novo, né? Pessoal, Aquilo que eu tava falando não é regra. não é Isso é regra. importante. Porque no final das contas, né? Geralmente as pessoas assumem aquilo que a gente fala como regra, mas sempre tem exceções. Se não tivesse Nada que a gente exceções, fala é absoluto. veja bem, se não houvessem exceções, não existiria ciência de dados. E eu, É, um último ponto aqui, só pra gente finalizar, que a gente já tá até com 1h10, eu acho que o Antônio queria falar uma coisa, não queria? E tava Se tentando eu queria, interromper. vamos deixar para episódio 2, Tá deixar bom, todo mundo curioso. beleza. gente, muito obrigado quem chegou até aqui. Um abraço pra todo mundo. Beijo, amor, que é a única pessoa que eu sei que chega até aqui. Valeu, galera. Um abraço. Deixa um comentário. Um abraço, gente. Como é que é o Valeu. clássico do YouTube? É like, share and subscribe. Like, share and Exatamente. Vamos lá, subscribe. gente. Curta, compartilha e assina aí o canalzinho, aperta o sininho para que a gente possa estar liberando mais conteúdo. Isso. Mas, se possível, além disso tudo, deixa um comentário, indica lá o que você tem gostado, o que você gostaria de escutar mais, porque isso só nos ajuda a produzir um conteúdo de melhor qualidade. E que Isso aí. discorda aí, comenta lá também, porque aqui a gente tem 3 opiniões iguais, né? Ninguém veio aqui pra falar mal do remoto, né? Faltou. Verdade. Verdade. Valeu, gente. Valeu. Valeu, gente.